Bom dia, nono ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós vamos para mais uma aula. Galera, seguinte, na aula passada, a aluna Ana Luísa nos deu uma sugestão de fazer aula ao vivo, tá? E aí, Ana, e também para os demais colegas do nono ano, queria falar o seguinte. Essa semana agora, eu fiz uma aula teste ao vivo nos primeiros horários. Por quê? Porque eu tenho aula com o nono ano nos primeiros horários, tá? Fiz uma aula teste ao vivo essa semana e pouquíssimos alunos apareceram. Então, assim, porque como tá na aula online, às vezes o aluno acorda tarde, não acorda para os primeiros horários. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês que estão assistindo essa aula entrem em um consenso e me mandem os nomes dos alunos que querem aula ao vivo, tá? Porque aí, se a maioria da turma quiser aula ao vivo, eu farei aula ao vivo, tá? Então, a nossa aula de hoje será gravada, mas quero que vocês se organizem e me mandem no privado os nomes dos alunos que querem aula ao vivo, porque se a maior parte da turma quiser, assim eu farei, né? Porque não adianta nada eu chegar hoje, por exemplo, com uma aula ao vivo para vocês e aparecer só 3 alunos, tá? Então, para que eu possa fazer uma aula ao vivo, em que a turma inteira esteja inserida, a turma inteira tem que querer e tem que se comprometer a estar acordada às 7h30 da manhã nas quartas-feiras, tá? Então, vocês se organizem e me mandem depois os nomes no privado para eu saber os alunos que querem ter essa aula ao vivo, beleza? Turma, nós estamos no conteúdo de Primeira Guerra Mundial, né? Então, hoje eu vou fazer um panorama geral sobre a Primeira Guerra Mundial e nós iremos parar justamente na parte das tecnologias da Primeira Guerra Mundial, tá? Nós temos 2 horários hoje, então nós teremos um horário destinado a esse vídeo, a essa aula, e um outro horário destinado à atividade que eu vou passar para vocês, tá bom? Gente, isso aqui é água, tá? Não é refrigerante, não, é água. Bom, vamos começar então aqui a nossa aula de hoje. Galera, então olha só, a nossa aula de hoje fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa, quais são as datas da Primeira Guerra Mundial? Primeira Guerra Mundial se inicia em 1914 e ela termina em 1918, tá? E aí, turma, olha só, a Primeira Guerra Mundial, como vocês já sabem, ela iniciou por conta de disputas de territórios. E como é que foram essas disputas de territórios? Bom, nós tínhamos o imperialismo, lembra que o imperialismo é o império do capitalismo, e nesse imperialismo, países da Europa queriam disputar territórios, países da Europa queriam cada vez mais territórios. E a Primeira Guerra Mundial surgiu justamente dos países que tinham menos território. Eles queriam entrar em conflito com os países que tinham mais território, por quê? Se os países que tinham menos território ganhassem daqueles países que tinham mais território, possivelmente eles pegariam esse território desses países que tinham mais. Por quê? Quando você é um país que participa da Primeira Guerra Mundial e você ganha essa guerra, você automaticamente vai ganhar território daqueles que perderam a guerra, tá? Então a ideia era que eles ganhassem território daqueles países, França, Inglaterra, que já tinham muito território. E aí, turma, olha só. Primeira coisa, a Primeira Guerra Mundial, ela é dividida em 2 fases, tá? Primeira fase, que é a fase da guerra de movimentos, que é quando eles estão se movimentando. E a segunda fase é uma guerra de trincheiras. Vou explicar cada uma para vocês. A fase da guerra em movimentos é uma guerra que eles estão avançando territorialmente. É uma fase da guerra que eles estão usando basicamente espadas, tá? Então é uma fase da guerra que eles estão conseguindo avançar territorialmente. Claro, aquele país que tem o exército mais potente, o exército mais forte. Então eles estão conseguindo avançar. Por isso o nome chama-se Guerra de Movimentos. Essa guerra de movimentos durou mais ou menos 1 ano e meio, tá? Então, é 1 ano e meio onde os países que estão ganhando conseguem avançar territorialmente. Já na segunda parte da Primeira Guerra Mundial, que durou mais de 3 anos,
Ou seja, a maior parte da guerra inteira é a guerra de trincheiras. E o que significa essa guerra de trincheiras? A guerra de trincheiras é uma guerra feita embaixo do chão. Como assim? Os exércitos, ou seja, os soldados, eles cavavam buracos no chão e naqueles buracos ali eles se protegiam, eles dormiam, eles se alimentavam, eles passavam anos. Os soldados que morriam, os corpos apodreciam naqueles buracos. Por quê? Era mais seguro você ficar nos buracos. Nessa fase onde a guerra passa a ser nesses buracos, nessas valas, que é justamente a guerra de trincheiras, é um momento da guerra onde você tem novas tecnologias. Como você tem novas tecnologias, você precisa se proteger dessas novas tecnologias, certo? Então, nesse momento, agora você começa a ter aviões, você começa a ter, você começa a ter navios de guerra, você começa a ter tanques de guerra, você começa a ter metralhadoras, você começa a ter submarinos, então você começa a ter diversas tecnologias avançadas voltadas para a guerra. Então, nesse momento, os soldados não conseguem avançar territorialmente. Por quê? Se eles avançam territorialmente em um número grande de pessoas, pode ser que eles sejam atacados mais facilmente, né? Então, esse avanço, ele não acontece. Basicamente, esses 3 anos e meio, eles ficaram parados, tá? Então, o avanço, ele foi muito pouco nesses mais de 3 anos nessa guerra de trincheiras. Então, turma, quando você tem essa guerra de trincheiras, que é a maior parte da guerra onde o avanço não acontece, significa justamente que eles têm novas tecnologias. E quando eles cavam esses buracos, essas valas, eles conseguem se proteger. Inclusive, quando eles começavam a cavar os buracos, era muito comum que eles cavassem túneis. Por quê? Quando houvesse algum ataque de avião, por exemplo, eles podiam escapar pelos túneis e se esconder nos túneis, né? Então, eles faziam verdadeiros labirintos para poder se esconder e se proteger, tá? Então, turma, nesse momento da guerra, nós também temos a falta de alimentação, a escassez de alimentação. Então, nesse momento, você tem o uso muito comum dos produtos enlatados. Então, olha só, os soldados que iam para a guerra, eles sempre levavam armas, pás para poder cavar as trincheiras e também levavam comidas enlatadas. Por quê? Porque essas comidas enlatadas duravam muito tempo. Essas comidas enlatadas matariam a fome desses soldados com maior facilidade e elas não precisavam de um armazenamento de geladeira. Então, elas poderiam ser estocadas e guardadas em qualquer lugar, tá? Então, nesse momento, as pessoas começam a passar muita fome. Por quê? Você não tem um carregamento de alimentos que chega diariamente, que chega semanalmente. Não tem. Inclusive, um dos países que influenciou muito nessa falta de alimentação, que influenciou muito na falta de abastecimento, foi a Alemanha. Por quê? A Alemanha, ela desenvolveu os submarinos. E aí esses submarinos ficavam ali sempre ao redor de onde estava acontecendo a guerra. E se viessem navios com pessoas e com alimentações próximos dos lugares onde estava acontecendo a guerra, a Alemanha com seu submarino simplesmente ia lá e afundava aqueles navios. Ou seja, toda aquela alimentação que estava naquele navio e aquelas pessoas acabavam morrendo. As alimentações acabavam sendo afundadas. Então, ao invés daquelas alimentações chegarem nos soldados que estavam naqueles lugares de guerra, naqueles campos de guerra, a alimentação não chegava. Por quê? Porque a Alemanha fazia isso como um ataque de guerra. Inclusive, turma, a Alemanha, ela atacava pelo ar, com os aviões, pelo mar, justamente com os submarinos, pela terra, com os tanques de guerra, com as metralhadoras, e pelo ar também. Além dela usar os aviões, ela também utilizava máquinas com gás. Então, ela utilizava também armas com gás. Ao invés dela utilizar somente metralhadora, espada, enfim, ela também utilizava armas com gás. E essas armas com gás conseguiam matar muitas pessoas. Então, os próprios soldados alemães, eles usavam a máscara protegendo o próprio rosto para que eles pudessem soltar essas bombas de gás e que essas bombas de gás pudessem matar várias pessoas, tá?
E aí, turma, outro ponto importante. Nessa parte das trincheiras, como você não tinha um abastecimento de comida, como você não tinha uma vida, que você tinha saneamento básico, você não tinha nada de segurança, você não tinha pessoas do Estado que viriam buscar os corpos mortos, era muito comum que justamente nessas trincheiras você também tivesse muitos corpos de pessoas que morreram na guerra apodrecendo, tá? Inclusive, turma, um fato curioso é que quando você tem esses corpos apodrecendo, a falta de higiene, então eles faziam todas as suas necessidades ali naquele buraco mesmo, eles viviam daquele buraco mesmo, então isso atraía muitos ratos, né? Inclusive, tem um fato curioso de que nesse momento das trincheiras, um dos grandes aliados dos exércitos e dos soldados, nesse momento, são os ratos. Por quê? Porque os ratos, eles acabam comendo toda a alimentação que os soldados têm. Então, por exemplo, se o soldado tinha um pão para comer durante a semana, era muito comum que durante a noite os ratos comessem esses pães. Então, os soldados começaram a desenvolver armadilhas para que esses ratos não pegassem essas alimentações, tá? Só que isso não dava muito certo. Então, quando o rato ele comia metade, por exemplo, do pão do soldado, o soldado não tinha esse luxo de jogar esse pão fora. Por quê? Porque ele não teria outro pão para comer. Ele não teria como ir numa padaria, porque não tinha padaria. Ele não tinha como receber um pão do Estado, porque o Estado não iria lá para alimentar. Por quê? Porque a Alemanha estava derrubando os navios. Então, era um momento muito difícil. Então, é um momento difícil para os soldados que passaram muitos anos na guerra. É um momento difícil para o Estado que está perdendo muitos soldados, perdendo na economia, porque você não consegue desenvolver, por exemplo, outro tipo de comércio que não seja um comércio voltado para a guerra, porque você precisa abastecer os seus soldados. Então, ao invés deles produzirem roupas, sapatos, máquinas de costurar, eles produziam agora capacetes de aço, fardas, produziam agora armas, tudo em prol da guerra. Então acaba que a economia do Estado ela cai muito, acaba que as pessoas morrem aos montes na Primeira Guerra Mundial, então é um momento muito sofrido, tá? Para todo esse movimento. E aí, turma, sabendo justamente sobre esses dois movimentos da guerra, que é a guerra de movimentos e a guerra de trincheiras, que vocês sabem agora que a guerra de movimentos é justamente a fase que eles estão se movimentando e conseguindo ganhar territórios. E a guerra de trincheiras é justamente a fase da guerra que eles estão cavando túneis, cavando valas para poder se proteger. Então é uma guerra que ela não anda muito, então você não tem muitas conquistas de território nesse momento. É um momento da guerra que as pessoas morrem muito, é um momento da guerra que as pessoas passam muita fome também. Então, gente, as pessoas passam a viver nesses buracos, tá? Então elas cortam cabelo, elas se alimentam, elas dormem, elas comem, elas morrem. Então, tudo acontece nesses buracos, tá? Gente, outra coisa importante para ser falada a respeito justamente desses armamentos, né? No início da Primeira Guerra Mundial, as pessoas acreditavam que a guerra só duraria 6 meses, tá? Eles pensavam o seguinte, bom, a guerra vai durar 6 meses, então nós teremos armamento para 6 meses e soldados suficientes para 6 meses. Passam-se os 6 meses e a guerra não acaba. Eles pensam o seguinte, bom, e agora, o que eu posso fazer? Vou ter que chamar mais gente, vou ter que chamar mais soldados para lutar ao meu lado. E outra coisa, turma, tem alguns fatos curiosos. Por exemplo, os franceses, os alemães, os ingleses utilizaram alguns artefatos, alguns objetos muito curiosos. Alguns utilizavam aquele capacete que tem que ser de aço para se proteger na guerra, eles utilizavam um capacetinho de couro. Alguns utilizavam cartola, alguns utilizavam até mesmo gorro por conta do frio. Só que, gente, eles pensavam que a guerra ia ser tranquila, pensavam que a guerra só duraria 6 meses. Depois que eles viram que a guerra durou mais de anos, ou seja, exatamente 4 anos e meio, eles começaram a mudar o estilo de roupa, o estilo de vida. Pensaram o seguinte, não, se eu não me proteger, eu vou acabar morrendo aqui no meio do campo de guerra, tá? Outro ponto importante também, o comércio dos estados começa a desenvolver comidas enlatadas, justamente para poder facilitar a alimentação no meio dos campos.
para que eles não precisem levar muitas comidas, para que o abastecimento não precisa ser semanal e para que as comidas possam ser estocadas e guardadas em qualquer lugar. Outro ponto importante, como as trincheiras foram se unificando, foram se fortalecendo nesse momento da guerra, os alemães começaram a utilizar tanques de guerra para poder invadir justamente as cercas das trincheiras, porque funcionava assim, galera. Você tinha os buracos, imagina só que abaixo da minha mão aqui tem um buraco que eles cavaram e eles estão ali escondidos, né? Em cima desse buraco aqui e também na parte aberta que tem do buraco que eles cavavam assim como se fosse um quadrado, eles colocavam cercas, arames farpados. Por quê? Porque se o time adversário, se o exército adversário tentar atacar essa trincheira aqui, ele vai ter que passar por esses arames. E até ele conseguir passar pelos arames, quem está aqui nessa trincheira vai atacar eles com armas, tá? Então, a Alemanha começa a utilizar tanques de guerra para que esses tanques possam vir, protegendo todo mundo que está ali dentro do tanque e quebrar essa barreira de arame farpado. E assim, o exército poderia entrar dentro dessa trincheira e matar todo mundo que estava ali dentro, tá? Essa é uma fase muito importante também. Outra fase importante é a fase do submarino que eu comentei com vocês, né? Que os alemães utilizavam para derrubar os navios e que esses navios continham famílias e alimentos. Esses alimentos não conseguiam chegar nos soldados e, portanto, muitos soldados morriam de fome, muitas cidades morriam de fome, porque, gente, é importante lembrar o seguinte: quando a Primeira Guerra Mundial começou, ela não começou num descampado, longe da cidade, longe da civilização, não. A guerra acontece no meio das cidades. Então, por exemplo, se naquele local ali os soldados estão passando fome, com certeza a população também está. Por quê? Porque a guerra está acontecendo naquele local, naquela sociedade. Então, quando a Alemanha derruba os navios com submarinos para que esses navios não possam levar alimentação para tais cidades, não é somente os soldados que passam fome, tá? A população também passa fome. Por quê? Porque essa alimentação serviria tanto para os soldados quanto para a população, tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que é mais que eu posso falar para vocês a respeito disso. E aí, gente, o seguinte, só mais um minuto. Bom, um fato muito importante que vocês precisam saber a respeito da Segunda Guerra Mundial é o seguinte: como é que essa Segunda Guerra Mundial se desenvolveu? Quais são os países mais fortes? Quais são os países mais fracos? Como é que aconteceu todo esse desenrolar da Segunda Guerra? Gente, da Primeira Guerra Mundial, desculpa. Gente, olha só o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a Alemanha era um país muito forte, que ela tinha tecnologias muito fortes e que ela conseguia atacar de uma maneira inesperada. Ou seja, que os soldados não estavam esperando, né? Então, gente, olha só. Nesse sentido dos submarinos, que a Alemanha atacava os navios com alimentação, um belo dia teve um navio dos Estados Unidos passando ali por perto da guerra. Lembrando que até o momento os Estados Unidos não estavam na guerra, tá? Quem estava na guerra, gente? União Soviética, Alemanha e Itália formavam um grupo. O outro grupo formado por Inglaterra, França. E depois, mais tarde, a Itália vai entrar nesse grupo aqui da Inglaterra e da França, tá? Então, lembrando que os Estados Unidos não estavam na guerra. E aí, gente, a Alemanha com essa mania dela, a Alemanha com essa tática dela, vai lá e ataca esse navio, pensando que esse navio pertencia a algum país que estava em guerra contra a Alemanha. Porém, esse navio pertencia aos Estados Unidos, que não estava em guerra. E quando a Alemanha ataca esse navio dos Estados Unidos, muitas pessoas morrem, os Estados Unidos perdem muita alimentação. E aí, os Estados Unidos pensam o seguinte: bom, eu não estava na guerra. Agora, por conta da Alemanha ter atacado meu navio sem nenhum motivo, por conta da Alemanha ter matado muitas pessoas do meu país sem nenhum motivo, sem mesmo eu estar na guerra, agora eu vou entrar na guerra. E aí, galera, os Estados Unidos entram na guerra, só que ele entra na guerra do lado da Inglaterra e da França. Pensa o seguinte comigo, olha só.
Imagina só como é que os países estavam com 3 anos de guerra. Gente, são 3 anos de guerra. São 3 anos sem abastecimento de alimentação direito. São 3 anos em que o país não está produzindo economicamente. Todo o comércio está voltado para a produção de armas. São 3 anos que muitas pessoas morreram. São 3 anos que muitas pessoas estão feridas e cansadas. Tanto do lado da Inglaterra e da França, quanto do lado da Alemanha e da Itália. Só que, gente, quando os Estados Unidos entram, eles estão tranquilos, eles estão com o exército todo novo, ninguém está cansado, ninguém está abatido, ninguém está doente, ninguém está operado sem um dos membros. O país está totalmente novo e com muita força. Portanto, o exército também está com muita força. E aí, turma, quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, ele acaba sendo um fator determinante para que a Inglaterra e a França ganhem a Primeira Guerra Mundial. Por quê? A Alemanha já estava cansada, assim como todos os outros países. E entra um país novo, com seu exército todo novo, querendo contribuir para a guerra. Então, o exército dos Estados Unidos, gente, ele parte com tudo para cima da Alemanha e acaba ganhando a guerra, tá? E aí, um ponto importante e um fato curioso. Um pouco tempo depois, nesses ataques aí submarinos da Alemanha a navios, a Alemanha também ataca um navio brasileiro. Só que, gente, nesse momento, o Brasil pensa o seguinte, bom, a gente não pode deixar assim, né? Os Estados Unidos acontecer a mesma coisa com eles reagiram, a gente também tem que reagir. O Brasil vai lá e declara guerra contra a Alemanha. Isso na Primeira Guerra Mundial, tá? E quando o Brasil declara guerra à Alemanha, ele fala o seguinte, bom, nesse primeiro momento eu não vou atacar não. Nesse primeiro momento eu vou liberar aqui o meu litoral do Brasil para as tropas, para os exércitos da Inglaterra e da França. Caso eles queiram utilizar aqui o meu litoral, caso eles queiram utilizar os meus fortes para se abastecer, para descansar, eles podem. Olha só, galera. E quando em 1918, o Brasil finalmente entra na guerra para conseguir ajudar a Alemanha e França. Só que quando o Brasil entra na guerra, a guerra já acabou. E aí então o Brasil não colabora com nada na guerra, somente com essa questão de oferecer território, oferecer forte para que os países pudessem descansar e buscar algum reforço, né? Mas de fato mesmo o Brasil não teve uma ação efetiva na Primeira Guerra Mundial. Galera, a nossa aula de hoje foi essa. Como nós temos 2 horários, eu vou disponibilizar essa aula. Vou disponibilizar também as páginas do livro que vocês têm que fazer resumo. E assim que vocês terminarem de fazer o resumo, vocês vão me mandar uma foto, por quê? Porque vale visto, tá? E é importante que vocês tenham esse resumo no caderno de vocês e que vocês também assistam essa aula. Por quê? Porque vocês vão ter conteúdo para poder estudar para a futura prova de vocês, tá bom? Gente, qualquer dúvida sobre o assunto, qualquer sugestão e qualquer coisa que vocês queiram falar sobre esse assunto de Primeira Guerra Mundial, que não tenha ficado claro nesse vídeo, vocês podem me procurar no privado, tá? Obrigada e tchau!